Já parou para pensar em como tudo começou? Não a sua vida, nem a história do seu país, mas tudo. O tempo, o espaço, a luz, o som, os planetas. Já imaginou o que havia antes da primeira batida do seu coração, antes da primeira palavra ser dita, antes mesmo do primeiro raio de luz tocar o universo? A Bíblia responde. Ela começa com uma frase tão simples quanto poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a partir desse ponto, a maior história da humanidade começa a ser contada. Mas o que talvez você nunca tenha parado para pensar é que essa história, com profecias, guerras, traições, milagres, sangue, arrependimento e redenção, não é apenas sobre personagens antigos, é sobre mim, é sobre você, é sobre todos nós. Neste vídeo, você vai embarcar em uma jornada épica, do Gênesis ao Apocalipse, onde cada capítulo da Bíblia será revelado em uma narrativa contínua e intensa. Mas não se engane. Isso não será uma leitura fria ou uma cronologia seca. O que você está prestes a assistir é uma experiência, uma imersão espiritual, uma viagem através da linha do tempo divina, com o poder de revirar seu coração e mudar sua forma de enxergar a vida. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ela não foi escrita por homens apenas. Ela foi soprada, inspirada, revelada pelo próprio Deus ao longo de mais de 1000 anos por dezenas de autores diferentes. E ainda assim, forma uma única mensagem, um único plano, uma única missão: revelar o amor de Deus e o caminho de volta para Ele. Quantas vezes você já tentou ler a Bíblia e se sentiu perdido, confuso ou até desmotivado? Talvez você já tenha se perguntado: por onde eu começo? O que isso tem a ver comigo? Será que consigo entender tudo isso algum dia? Se esse é o seu caso, então este vídeo foi feito especialmente para você. Porque hoje, em apenas alguns minutos, você vai entender toda a Bíblia, de forma clara, emocionante, profunda e acessível. Você vai descobrir como Gênesis se conecta com Apocalipse. Vai entender o papel dos patriarcas, dos reis, dos profetas, de Jesus, da igreja e o que tudo isso significa para a sua vida, ainda hoje. Mais do que isso, você vai perceber que a Bíblia não é um livro antigo e distante. Ela pulsa, ela respira, ela fala, ela denuncia o pecado, mas aponta a saída. Ela mostra a queda, mas revela a redenção. Ela não é apenas para teólogos ou religiosos. A Bíblia é para você, para mim, para todos que têm fome de verdade e sede de eternidade. E antes da gente começar, eu quero fazer um pedido muito especial. Escreve aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Isso vai nos mostrar até onde essa mensagem está alcançando e vai fortalecer ainda mais essa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus que está crescendo aqui no canal. Aliás, se você ama aprender sobre a Bíblia, quer crescer espiritualmente e conhecer os bastidores da maior história já contada, então já se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa seu like se esse conteúdo te abençoar. Agora, respira fundo. Se ajeita onde você está. Porque o que vem a seguir não é uma simples aula ou um documentário. É uma jornada que vai do pó do Éden ao ouro da Nova Jerusalém, do sopro da criação ao toque final da eternidade. Você está prestes a ouvir toda a Bíblia explicada, em uma única narrativa, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. E pode ter certeza, você nunca mais verá esse livro da mesma forma. Vamos começar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com uma voz poderosa, Ele chamou a existência à luz, separou as águas, formou os continentes e decorou os céus com o sol, a lua e as estrelas. Criou plantas, animais e, finalmente, o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Adão e Eva viviam no Éden, um jardim onde não havia dor nem morte. Mas a serpente, símbolo da rebelião espiritual, enganou o casal. Eles pecaram, e com isso, a morte e o pecado entraram no mundo. A história avança e nos leva até Noé,
o homem justo em uma geração corrompida. Enquanto todos zombavam dele, ele construiu uma arca por ordem divina. O dilúvio veio, limpando a terra, mas a promessa de Deus também surgiu. Um arco-íris no céu, sinal de que a destruição não seria mais como antes. Séculos depois, Deus chama Abrão, um homem comum, mas com uma promessa extraordinária. Ele seria pai de uma grande nação. Mesmo sem filhos e já idoso, ele creu. E Deus cumpriu. Isaque nasceu, depois Jacó, e os 12 filhos de Jacó formariam as 12 tribos de Israel. José, um dos filhos, foi vendido como escravo, mas se tornou governador do Egito. A fome trouxe sua família para lá, e assim os hebreus cresceram no Egito até serem escravizados. Então Deus levanta Moisés. Através de 10 pragas e um mar que se abre, o povo é liberto. No deserto, Deus dá a lei, os 10 mandamentos. Israel, porém, tropeça muitas vezes. E mesmo assim, Deus permanece fiel, guiando-os até a terra prometida. A promessa feita a Abraão estava viva, e a história estava apenas começando. Com Josué à frente, Israel toma posse da terra prometida. Mas sem um rei, cada um fazia o que achava certo. Surgem os juízes, Débora, Gideão, Sansão, líderes que Deus levanta para corrigir e libertar o povo. Mas o povo quer ser como as outras nações e pede um rei. Deus concede. Saul, depois Davi, o homem segundo o coração de Deus. E então Salomão, com sabedoria sem igual, constrói o templo em Jerusalém. Mas após Salomão, o reino se divide. Judá ao sul, Israel ao norte. Profetas surgem para clamar ao povo que volte a Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, homens que enxergavam além do tempo. Enquanto isso, o povo se afasta. Idolatria, injustiça, alianças políticas e traições marcam esse período. Deus permite então que impérios estrangeiros invadam a terra. O templo é destruído, o povo é levado cativo. Mesmo em exílio, Deus não os abandona. Ele revela sonhos a Daniel, envia mensagens através de Ezequiel, reacende a esperança em Isaías. E então, após 70 anos, o povo retorna. Neemias reconstrói os muros, Esdras restaura a lei. Mas algo ainda falta. Os profetas dizem que virá alguém, um Messias, um descendente de Davi, um rei eterno. O Velho Testamento se encerra com uma promessa suspensa no ar. Um silêncio profético de 400 anos que prepara o cenário para a maior virada da história. E então, em meio ao Império Romano, numa pequena cidade chamada Belém, nasce o Messias prometido, Jesus. Não vem em glória, mas numa manjedoura. Não vem com espada, mas com amor. Jesus cresce, ensina com autoridade, cura os enfermos, perdoa pecadores e desafia os religiosos. Ele revela o coração do Pai como ninguém jamais havia feito. Chama pescadores, coletores de impostos e prostitutas para segui-lo. Ele não inaugura um reino político, mas um reino eterno. Ensina sobre o amor, o perdão, o serviço, o arrependimento, e então se entrega. É traído, julgado injustamente, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia, a pedra é removida, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Com isso a morte foi vencida. O véu do templo se rasgou. O caminho até Deus estava aberto. Antes de subir aos céus, ele dá uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele promete o Espírito Santo, que viria como consolador, guia e poder para a igreja. O céu se abre, ele sobe, mas antes de ir, faz uma promessa. Voltarei. O vento soprou forte naquele dia. Em Jerusalém, uma multidão estava reunida, celebrando o Pentecostes. De repente, algo extraordinário aconteceu. Um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam reunidos. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um. O Espírito Santo prometido por Jesus havia descido. A nova era começava. A igreja havia nascido. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus,
agora cheio do Espírito, se levanta e prega com ousadia. Arrependei-vos, ele grita, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. 3.000 almas se rendem naquele mesmo dia. A igreja cresce, não como uma organização, mas como um organismo vivo, pulsando fé, comunhão, oração e serviço. Os primeiros cristãos vendiam suas propriedades e repartiam com os necessitados. Partiam o pão nas casas, oravam com fervor. Milagres aconteciam, cegos viam, paralíticos andavam, endemoniados eram libertos. A presença do Espírito era real, poderosa, constante. O nome de Jesus se espalhava como fogo em campo seco. Mas, como em todo avanço espiritual, o inimigo se levanta. Estevão, homem cheio de fé, é apedrejado por proclamar a verdade. E então, a perseguição se intensifica. Muitos fogem de Jerusalém e, sem perceber, levam o evangelho para outras cidades. Deus transforma dor em missão. É nesse contexto que surge Saulo, um fariseu zeloso, perseguidor impiedoso dos cristãos. Até que, no caminho de Damasco, uma luz o derruba. Ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele encontro muda tudo. Saulo se torna Paulo, o maior missionário da história da igreja. Paulo viaja, prega, planta igrejas, discipula líderes. Suas cartas, escritas em prisões, navios, desertos, moldam a teologia cristã até hoje. Ele fala sobre graça, fé, justificação, dons do Espírito. Ele revela o mistério da igreja, judeus e gentios unidos em Cristo. Mas não só Paulo, há Pedro, Tiago, João, Barnabé, Silas, homens comuns usados de forma extraordinária. Enquanto os apóstolos avançam, os imperadores romanos tentam parar a fé. Nero ateia fogo em Roma e culpa os cristãos. Muitos são lançados às feras, queimados vivos, crucificados. Mas quanto mais sangue é derramado, mais o evangelho avança. A semente da igreja sempre floresceu em meio à perseguição. Os evangelhos são escritos. As cartas são copiadas e espalhadas. A verdade vai de boca em boca, de casa em casa, atravessando oceanos, montanhas e culturas. E então, anos depois, o apóstolo João, agora idoso, é exilado na ilha de Patmos. Lá, ele recebe a visão que encerraria a revelação bíblica. Mas antes disso, é importante entender. A igreja não é um edifício, uma placa ou uma denominação. A igreja é o corpo de Cristo na terra, e o Espírito Santo continua soprando, em cada geração, em cada nação, em cada coração que se rende. Ainda hoje, esse mesmo fogo que caiu no Pentecostes está disponível. Ainda hoje, Deus chama homens e mulheres para serem luz neste mundo de trevas. A igreja segue viva, a missão continua. Na solidão da ilha de Patmos, João tem a visão mais espetacular já registrada. Ele vê o céu aberto, vozes, trovões, relâmpagos, seres celestiais que ele mal consegue descrever. Um trono de onde saem relâmpagos e fogo. Ao redor, 24 anciãos se curvam. 4 seres vivos, cheios de olhos, adoram dia e noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas no centro de tudo está o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos. Ao abrir cada selo, eventos devastadores são liberados. Guerras, fome, pragas, perseguições. A terra geme, o céu responde. João vê o mundo espiritual por trás dos eventos humanos. Vê o anticristo surgindo, enganando as nações. Vê a grande Babilônia, sistema de corrupção, idolatria e imoralidade, sendo julgada. Vê um tempo de tribulação como nunca antes houve. Mas também vê a resistência dos santos, homens e mulheres que não negam a fé, que preferem morrer a se curvar diante do sistema maligno. Eles vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então a cena muda. O céu se abre novamente. Um cavalo branco. Nele, aquele que se chama fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chamas. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele desce com os exércitos celestiais. Vem para julgar, para vencer, para reinar. O anticristo é derrotado. O falso profeta é lançado no lago de fogo. Satanás é aprisionado por 1000 anos. O mundo é restaurado. Paz, justiça, santidade. Cristo reina com seus santos. E após esse tempo, o diabo é solto uma última vez. Mas não há mais engano. Ele é derrotado de vez. O juízo final acontece. Cada um é julgado segundo suas obras. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida entram na eternidade com Deus. E então, João vê um novo céu e uma nova terra. A antiga passou. Não há mais mar, dor ou morte. A nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada. As ruas são de ouro, as portas de pérolas. Mas o mais importante, Deus habita com os homens. Ele enxuga 2 olhos toda lágrima. A árvore da vida está lá, dando fruto para a cura das nações. O rio da vida flui direto do trono. E a luz? Não há mais sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina tudo. O Cordeiro é a lâmpada. A Bíblia termina como começou, com um jardim. Mas agora não há mais serpente, não há mais queda, não há mais separação. O plano de Deus foi cumprido, a criação foi restaurada, o amor venceu. E o último convite ecoa pelas páginas da eternidade. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. A história ainda está aberta, e você é parte dela. Agora que você percorreu essa jornada completa, de Gênesis até Apocalipse, talvez o seu coração esteja acelerado. Talvez sua mente ainda esteja tentando processar a grandiosidade dessa narrativa. Mas mais do que uma história, o que você acabou de ouvir é um convite. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é uma ponte entre o céu e a terra. É um chamado vivo de Deus para a sua vida, aqui e agora. Você viu como tudo começou? Deus criando o mundo com perfeição, colocando o homem no centro do seu amor. Viu também a queda, o pecado entrando, a dor tomando espaço. Mas mesmo assim, o plano de salvação nunca foi abandonado. Deus escolheu um povo, fez promessas, levantou profetas, construiu caminhos, até que veio o Messias, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Fundou a Igreja, nos deu o Espírito Santo e prometeu que voltaria. E agora, vivemos na expectativa do último capítulo. O cumprimento de todas as coisas. A eternidade não é uma ilusão, é o destino final dos que escolhem crer. Mas há uma verdade que talvez seja a mais importante de todas. Essa história não está completa sem você. Sim, você faz parte desse enredo. Não importa quem você seja, onde você esteja, o que já viveu ou o que carrega no coração. Deus te vê. Deus te chama. Deus quer escrever os próximos capítulos da sua vida com tinta eterna. A Bíblia nos mostra que o mal será vencido, que toda lágrima será enxugada, que haverá justiça perfeita. Mas até lá, existe uma missão: viver essa verdade, compartilhar essa luz, manter a fé e correr a corrida até o fim. Cada ato de bondade, cada perdão que você oferece, cada oração feita no silêncio, cada passo de obediência, tudo ecoa na eternidade. Se esse vídeo te tocou, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém. Poste nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Queremos ver essa mensagem alcançar todos os cantos do Brasil, quem sabe do mundo. Curta, inscreva-se no canal, ative o sininho. Mas acima de tudo, deixe a Bíblia sair das páginas e entrar no seu coração. Hoje você não apenas aprendeu sobre a Bíblia, você foi convidado a viver nela, a viver por ela, a esperar com esperança. Porque se o início foi glorioso, o fim será indescritivelmente melhor. E como diz o último versículo da Escritura Sagrada, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Até o próximo vídeo. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
Guarde o seu coração e a sua mente. Em Cristo Jesus.